Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje então a gente vai começar a falar sobre as estruturas de dados mesmo, certo? E a primeira delas é a pilha. Mas antes de falar da pilha ou das pilhas, né? A gente já conhece algumas estruturas de dados. Quais são elas, né, pessoal? As estruturas que nós já conhecemos. A primeira dela, e a mais primordial de todas, é a variável. Variável. A variável é uma estrutura de dados em que a gente consegue armazenar na memória do computador. Vou tirar essa flechinha aqui. Um determinado valor, certo? Então, se eu tiver uma variável inteira que chama A, lá na memória do computador, eu vou ter acesso a essa variável através do identificador dela. Não é isso? Eu consigo guardar o valor lá, consigo ler o valor que está armazenado. Segunda estrutura de dados que a gente já conhece, pessoal, é o array, que a gente já usou aí nos diversos algoritmos de ordenação que a gente trabalhou, né? Então, um array é uma estrutura de dados em que eu consigo armazenar diversos valores de um mesmo tipo. Então, se esse array fosse um array de inteiros, é um array de 6 posições. E na maioria das linguagens de programação, em Java também, as posições dos arrays, são indexadas iniciando em 1 e a última posição é o tamanho do array menos 1. Então, se esse array tem 6 elementos, ele vai do 0 até o 5, certo? Então, estruturas de dados, pessoal, são formas de armazenar dados na memória do computador visando resolver algum problema ou com algum objetivo específico, tá certo? Cada estrutura de dados vai ter um determinado comportamento. A variável, como eu já disse, ela é declarada, você consegue acessar o valor que tem lá dentro ou você consegue trocar o valor, né? O array é parecido com a variável normal, só que a ideia é eu consigo gravar, consigo guardar e acessar também diversos valores de um mesmo tipo, né? E aí depois a gente começa a precisar, dependendo do problema, claro, de estruturas de dados que são um pouco mais sofisticadas. E a primeira dela, uma das estruturas mais primordiais para a computação, é a pilha. O que é uma pilha, pessoal? A ideia é que uma pilha de pratos é um prato em cima do outro. Os pratos aqui estão cada um de um tamanho, mas um prato em cima do outro. Uma pilha de tijolos. Eu tenho um tijolo, depois outro tijolo, depois outro tijolo, depois outro tijolo, depois outro tijolo e assim por diante. A estrutura de dados pilha, ela segue essa ideia. Uma pilha de dados, uma pilha de valores e ela vai ter algumas restrições e algumas características, tá certo? Então, se a gente voltar aqui no exemplo do prato e do tijolo, é claro que se eu quiser tirar na vida real um prato que esteja aqui no como primeiro elemento da pilha do prato, eu consigo até tirar, mas dá trabalho, né? E a ideia não é isso. Tijolo é a mesma coisa. Você vai usar os tijolos, você não vai começar a tirar tijolo de baixo. Você vai tirar tijolo de cima, certo? Então uma pilha, a estrutura de dados pilha, ela tem justamente essa característica. Normalmente a gente representa a pilha com esse desenho aqui, tá? Como se fosse um array em pé e com o fim dele aqui aberto. Toda vez que eu insiro um valor na pilha, que eu empilho, que é operação empilhar, que em inglês vocês vão achar em várias APIs de diversas linguagens de programação, quando for usar pilha ou for usar alguma estrutura para simular, entre aspas, uma pilha, é a operação push, colocar, né? Então, por exemplo, se eu empilhar o valor 3, ele vai ser colocado na pilha.
a pilha estava vazia inicialmente, né? E a partir de agora, eu sei que o 3 está no topo da pilha. Se eu empilhar mais um valor, 5, por exemplo, o 5 vai estar em cima do 3, e agora não é mais o 3 que é o topo, mas sim o 5. Se eu empilhar mais um elemento, 9, esse elemento passa a ser o topo. E assim por diante. E a pilha não vai permitir que eu remova elementos que estão abaixo do topo. Nunca vai permitir. Porque a ideia é que eu sempre faça a inserção, que eu empilhe em cima do topo do último elemento, né, que foi inserido antes, e que eu remova sempre o topo, tá bom? Isso tem implicações também, tá? Depois a gente vai ver. Muito bem. Eu sempre opero no topo. Se a pilha está vazia, eu não tenho ninguém, meu topo não tem nenhum elemento. Se a pilha tem coisas, o topo vai estar apontando para o último elemento que foi inserido, tá bom? Tem um documento no Moodle, que é operações em PDF, tá aqui, ó. Esse PDF aqui, pilha, tá bom? A pilha é talvez uma das estruturas de dados mais importantes, pois é usada na resolução de diversos problemas, dado sua característica que possibilita a memorização de ações que foram executadas durante o tempo. E é exatamente isso, né? Pensa só, se a gente pensar nisso aqui como uma memória do que aconteceu. Primeiro entrou o 3, depois entrou o 5, depois entrou o 9. Para eu chegar no 3, eu tenho que passar por esse histórico, entre aspas, do que aconteceu com a pilha, para chegar no 3. Então eu tenho uma memória do que aconteceu, tá? A pilha é definida como uma estrutura de dados do tipo LIFO, last in, first out, ou filo, first in, last out, pois os elementos que são inseridos nela, processo denominado empilhar, push, são sempre inseridos no seu final, comumente chamado de topo da pilha. O processo inverso do empilhamento é o desempilhar, que é o nome pop, sendo que o elemento que é desempilhado é sempre aquele que está no topo da pilha. Abaixo é apresentado um esquema onde é simulada a execução de uma pilha. Então, olha lá, pilha vazia, não tem o topo. Na hora que eu mando empilhar um valor, entra o 5, o topo é esse elemento 5. Na hora que eu mando empilhar o menos 9, entra o menos 9 e o topo passa a ser o menos 9. Se eu mandar empilhar de novo o 7, quem passa a ser o topo é o 7 e eu tenho lá o histórico do que aconteceu. Se eu for desempilhar, agora o desempilhar não recebe parâmetro, né? Porque eu só estou removendo o elemento da pilha. Quem que vai sair? Na hora que eu invocar o primeiro desempilhar, vai remover o topo. E o topo vai passar a ser o menos 9. Se eu desempilhar de novo, o menos 9 vai sair e vai ficar o 5. Se eu desempilhar de novo, sai o 5 e a pilha fica o quê? Vazia. Dois problemas podem acontecer nesse processo de empilhar e de desempilhar. No empilhar, dependendo de como a pilha está implementada, você pode ter um limite de elementos que você pode empilhar. Então, se você empilhar um elemento que exceda esse limite, o que vai acontecer? Você vai ter um estouro da pilha, que a gente chama. A gente vai ver esse problema do estouro da pilha, a gente já viu, na verdade, quando a gente tem uma recursão infinita. Porque quando a gente vai invocando um método, invoca um método de novo, invoca o método mais uma vez, o programa que está em execução, ele mantém uma pilha de execução das coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, rodou o programa em Java, entrou no método main, que é o principal. A partir do momento que eu entro em outro método para executar, um método, um objeto ou um método estático, o que vai acontecer? Esse método, a execução desse método, ele é empilhado. E eu sei que na hora que eu terminar a execução desse método, eu tenho que voltar para o método main, porque o método main está embaixo na pilha, certo? Então, quando há recursão infinita, há o estouro da pilha, porque vai havendo empilhamentos de métodos sem fim. E é lógico, os recursos do computador, da máquina, são finitos, né? Então, ou o programa, o ambiente de execução vai indicar que houve um estouro da pilha, né? Ou vai dar algum problema, vai travar o computador, o sistema operacional não vai conseguir gerenciar aquilo, tá bom? Normalmente vai dar algum erro, né? E também
tem quando a gente tenta desempilhar um elemento que de uma pilha vazia, né? Aí seria o stack foi underflow que eu chamei? Não foi underflow não. É pilha vazia, erro de pilha vazia. Então eu tento desempilhar, me dá um problema, me dá um erro de pilha vazia. Como que a gente poderia tratar isso? Bem, se eu tentei desempilhar e a pilha está vazia, eu poderia retornar nulo. Mas isso talvez possa gerar algum problema, porque às vezes eu quero empilhar o próprio valor nulo. Aí o que acontece? Bem, se eu desempilhei e tem elemento na pilha e aquele elemento ele é nulo, vai retornar nulo. E vai passar o topo próximo, entenderam o que é? Então, normalmente a gente vai tratar, a gente vai ter que restringir essas coisas, vai ter que definir algumas regras, vai depender da nossa implementação, de como isso vai ser feito, mas o que pode acontecer é de erros aqui, entre aspas, né? Erros não, é erros de verdade mesmo, né? Entre aspas não. Ter o estouro da pilha, se o que está suportando o armazenamento dos elementos ali internamente não tiver capacidade para receber o elemento novo, ou um erro de pilha vazia, caso a pilha esteja vazia, a gente tente desempilhar, tá bom? Quais são as principais aplicações de pilha, né? Mecanismo de desfazer e refazer de programas. Então, tô lá no Word, digitei alguma coisa, dou um Ctrl Z, ele vai desfazer. Eu quero refazer. Depois a gente vai ver exemplo disso, tá? Avaliação de expressões. Quero verificar se uma expressão composta só de parênteses ela está balanceada, ou seja, se eu tenho todos os elementos, todos os parênteses de abertura têm um de fechamento correspondente. Pilha de invocação de função ou de métodos, foi o que eu acabei de falar para vocês. Avaliação de expressões matemáticas, tem como usar pilha para criar um programa que faz a verificação de uma expressão matemática e faça o cálculo dela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu passo uma string para o meu algoritmo com o que eu quero que faça a conta e mando rodar. Como que resolve isso? Com pilha, tá? Conversão de notações pré-fixadas, infixadas e faltou um X aqui. E pós-fixadas. Depois a gente vê isso também, tá bom? E autômato a pilha, que é o reconhecedor de expressões de uma linguagem livre de contexto, que isso aqui é assunto lá para o pessoal da computação, tá bom? Depois a gente pode falar disso também no plantão de dúvida, caso vocês queiram, tá? Então, vamos falar dos exemplos primeiro, né? Depois a gente vai se preocupar com implementação. Então, dos exemplos que tem aqui, vou falar da avaliação de expressões primeiro, tá? Balanceamento de pares de símbolos. Então a gente já sabe que a gente tem uma pilha, que a pilha, a gente opera na pilha no topo. Quando a gente empilha, a gente coloca um elemento em cima do topo e ele passa a ser o topo. E quando a gente desempilha, o elemento que está no topo é removido e o topo passa a ser o elemento que está embaixo, certo? Imagine o seguinte: eu quero criar um programa que me diga se uma expressão composta só por parênteses, abre parênteses e fecha parênteses, ela está balanceada. Bem, você pode pensar, bem, é simples, né? Eu faço um for aqui nessa string, faço um for e percorro caractere por caractere. Quando eu encontrar o primeiro, eu conto a quantidade de caracteres de abertura que tem, conto a quantidade de caracteres de parênteses de saída. Se a quantidade for a mesma, está balanceada, não é? Uma alternativa. Então, isso aqui, se a gente seguir esse algoritmo de contar parênteses de abertura e contar parênteses de fechamento e verificar se a contagem é igual, isso aqui vai dar certo, porque eu tenho um de abertura e um de fechamento. Esse aqui vai dar certo também, porque eu tenho uma de abertura, dois de abertura, um de fechamento, dois de fechamento. A quantidade é igual, muito bem. Essa expressão é reconhecida, ó. Tá balanceada? Se a gente seguir essa história aí da contagem, vai estar também, né? 1, 2, 3 de abertura, 1, 2, 3 de fechamento, quantidade é a mesma, tá balanceado. Mas,
qual que é o problema? Ah, vamos ainda, antes de ver o problema. E se eu fizer uma expressão assim? Abre, abre, fecha. Esse algoritmo que a gente está pensando, ele vai dizer se a expressão está balanceada ou não corretamente, porque eu tenho 2 de abertura e tenho 1 de fechamento, a quantidade não bate, a expressão não está balanceada, certo? Mas agora, olha isso aqui. Fecha e abre. Essa aqui está balanceada de acordo com o algoritmo que a gente está pensando? De acordo com o algoritmo, ela está. Mas ela não está, na verdade, porque eu tenho sempre que iniciar com de abertura, certo? Lá na matemática, você vai colocar coisas entre parênteses. Você não coloca sempre parênteses de abertura? Depois colocar de fechamento. Na linguagem de programação, você vai invocar uma função. É sempre abre, depois fecha. Você vai pôr a chave do if. If, abre chave, fecha a chave depois. Se faltar chave em alguma estrutura, dependendo de como ela está, não vai compilar. Então, uma forma de verificar se um par de caracteres está dentro de uma expressão e verificar se essa expressão está balanceada é usando pilha. Como que é o algoritmo, pessoal? Ele é bem tranquilo. Vamos lá. Então, uma pilha aqui de caracteres, certo? Olha só o algoritmo. Para cada caractere numa string, faça. Se caractere for parênteses de abertura, empilha. Se o caractere for parênteses de fechamento, desempilha. Vou fazer esse processo para cada caractere. Terminei o processo. Se a pilha estiver vazia, a expressão está balanceada. Vamos ver se é só isso, né? Vamos tentar resolver. Olha esse primeiro exemplo aqui. Vamos fazer ele aqui, ó. Abertura, empilha. Fechamento, desempilha. Terminou, né? Processei os 2 caracteres. A pilha está vazia? Tá. Então ela está balanceada. Entro aqui. Esse aqui. Outra pilha aqui. Abertura. Abertura. O que você vai empilhar? Pode empilhar qualquer coisa, na verdade. A gente está empilhando o caractere de abertura. Mas você pode empilhar qualquer coisa, porque você só quer saber o estado da pilha no final, não o que está ali dentro. Para esse simplesinho aqui só de parênteses, ou de qualquer outro caractere, se for só um par, não tem problema nenhum. Tá bom? Você pode empilhar qualquer coisa. A gente vai empilhar parênteses. Abriu. Empilhou. Abriu. Empilhou. Fechou. Desempilhou. O topo está aqui agora. Fechou outro. Desempilhou. A pilha está vazia. A pilha está vazia? Tá. A expressão está balanceada. Ah, não acredito. Ah, vocês não estão acreditando? Vamos ver esse próximo aqui, ó. Empilhou. Empilhou de novo. E agora? Desempilha. E agora? Empilha. Esse aqui, pessoal, foi embora, tá? Eu vou pôr outro aqui, ó. Mas esse aqui estaria aqui embaixo, tá? Dá para entender, né? Empilhou o primeiro, empilhou o segundo, desempilhou, empilhou outro, desempilhou e desempilhou. Pilha está vazia, a expressão está balanceada. Vamos fazer de novo, que eu não gostei do jeito que ficou aqui, ó. Vamos fazer de novo usando a borrachinha aqui, ó. Então vamos lá, eu tô nessa expressão aqui, ó, tá bom? Empilhou, empilhou. Agora eu encontrei o próximo. O que vai acontecer? Eu desempilho. Isso aconteceu, né? Muito bem. Encontrei outro de abertura. Empilhei.
Um de fechamento. Desempilhei. E outro de fechamento. Desempilhei. A pilha está vazia. Eu processei todos os caracteres da expressão. Está balanceado. Certo? Vamos ver o próximo. Esse aqui agora. Empilhei. Empilhei. Desempilhou. Terminou a expressão. Ainda tem coisa na pilha. Está balanceada? Não está balanceada. Olha esse aqui agora. Opa. O que acontece quando eu vejo um caractere de fechamento? Eu tento desempilhar. A pilha está o quê? Vazia. Se eu tentar desempilhar com a pilha vazia, a gente sabe que vai dar problema. Se eu tento desempilhar uma pilha vazia nesse algoritmo, quer dizer o quê? Que não teve um de abertura antes no tempo, né? Na passagem do tempo da execução do algoritmo. Quer dizer então o quê? Que ela não está balanceada. Então, o que pode acontecer nesse algoritmo de balanceamento, para a gente dizer. Então, o que pode acontecer, né? Quais são as situações? Então, eu vou seguir o algoritmo. Empilho, caractere de abertura. Desempilho, se achar de fechamento. Muito bem, nesse processo aqui, que vai ficar se repetindo, se tentar desempilhar e a pilha estiver vazia, não está balanceado. Terminou de processar. A string, a expressão. E isso aqui não aconteceu, eu vou ter dois casos. Se a pilha estiver vazia, quer dizer balancear. Se a pilha tiver qualquer coisa dentro dela, não balanceada. Então vamos ver exemplos, né? Abre, abre, fecha, fecha. O que vai dar aqui? Pilha vazia. Empilhei um, empilhei o outro, desempilhei o anterior, desempilhei o outro. Muito bem. Empilha, empilha, desempilha. Isso aqui é um caso, né? Vai ter pilha não vazia. Então ela não está balanceada. Então aqui balanceada, esse aqui. Esse aqui não balanceada. Outro caso, se eu tentar desempilhar uma pilha que está vazia. Quando que acontece isso? É sempre quando eu tenho mais de fechamento do que de abertura. A pilha vai ficar cheia se eu tiver mais de abertura do que de fechamento. Eu vou tentar desempilhar um elemento de uma pilha vazia se eu tiver mais de fechamento do que de abertura. Então, isso aqui. Desempilhar. Pilha. A letra tá triste, hein? Pilha vazia. Não. Certo, pessoal? Então, esses são os casos que podem acontecer quando a gente está fazendo a análise de expressões para verificar se uma expressão composta só de um caractere está ou não balanceada. Tá bom? Um par de caracteres, né? Quero verificar se esses pares estão balanceados. Tudo bem? Então, a gente precisa de pilha para fazer isso. Vamos pegar outro exemplo. Depois a gente vai ver vou pedir um exercício disso para vocês, tá? Mecanismo de desfazer e refazer. Olha só. Imagine o seguinte.
Você está lá no Word e você está digitando. Então, vamos lá. Digitei um texto, digitei mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Fui fazendo. Uma hora eu falar, essa palavra aqui que eu digitei, eu queria, sei lá, destacar ela com um azul. Aí depois você pensa bem e fala, não quero destacar em azul não. Eu quero que ela volte ao normal dela. O que você faz lá no Word? Dá um Ctrl Z, não é isso? Eu vou dar Ctrl Z no programinha. Você dá o Ctrl Z, o que acontece? Some, né? Desfaz, né? Não é que some, desfaz a alteração. Esse processo de desfazer, lembra que a pilha guarda a memória, guarda a memória do que aconteceu? Esse processo de desfazer, ele é implementado usando uma pilha. Tem até padrão de projeto para fazer isso, né? Vocês devem ter visto lá na disciplina de orientação a objetos, né? O padrão de projeto que chama Memento, que ele descreve como resolver isso de uma forma padronizada, né? Mas vamos pensar o seguinte: como que eu usaria uma pilha para fazer isso? De uma forma bem ingênua, tá, gente? Imagina que eu tenho um documento. Vou trocar a cor aqui. Quando eu faço uma alteração nesse documento, eu vou ter uma... Isso aqui é uma implementação bem ingênua, tá, gente? Que eu acabei de falar. Eu vou ter uma pilha de documentos, certo? Quando eu fiz a primeira alteração, o documento ele começa vazio, né? Lógico, vazio. Sem nada dentro. Mas ele já é um documento. Digitei alguma coisa, é empilhado na minha pilha do histórico do documento, o documento com a palavrinha. Eu digito outra coisa, é empilhado de novo o documento, agora com a outra palavra. Digitei mais coisa, o documento, agora com 3 palavras. Mais uma coisa, digitei outro documento com as 4 palavras. E agora eu vou trocar a formatação, vou falar que esse aqui vou grifar ele, vou destacar ele de azul, certo? Você poderia trocar a fonte, né? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter outro documento com as 4 palavras e essa aqui destacada de azul. Percebam, aqui na pilha eu tenho todo o histórico do documento. E o topo da minha pilha no momento, que é o documento, o estado que o documento está sendo exibido, é o cara que está no topo. Quando eu dou Ctrl Z lá na ferramenta, ou eu quero desfazer a alteração que foi feita, o que eu vou fazer? Eu descarto esse cara aqui e movo o topo para o próximo. O que vai acontecer aqui? O destaque em azul vai o quê? Sumir. Dá a impressão pra gente que some, né? Mas na verdade é o documento que está sendo atualizado. De novo, essa implementação que eu estou mostrando, que eu estou definindo aqui com vocês, ela é bem ingênua, né? Porque ó, eu tenho cópia do documento em todos os pontos aqui da pilha. O ideal é você armazenar só o que alterou. Ó, alterou uma palavra, ela entrou no índice tal, do documento tal, em tal posição. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Cada estado da pilha é só o que mexeu, não tudo, né? Enfim. E eu posso ir desfazendo. Vou dando Ctrl Z, o meu topo vai mudando, os elementos vão sendo desempilhados até eu chegar onde eu quero. Posso ir dando Ctrl Z. Só que a gente também tem, essa aqui é a pilha, né, do desfazer, do undo, né, desfazer. Nas ferramentas eu tenho também, pessoal, como a partir do momento que eu começo a dar desfazer, eu posso refazer. Ah, não, me arrependi. Eu quero voltar o documento para o estado que ele estava. Então vamos pegar, vamos falar que a gente está aqui e a gente desfez mais um, certo? O topo ele veio para cá. Esse aqui é o topo atual, né? Porque esse aqui foi embora. E eu tenho isso aqui. Certo? Vou desenhar aqui de novo. Tem isso aqui.
Ah, não, mas eu quero refazer. Eu quero voltar lá para formatar, até chegar na formatação azul. Uxe, mas se eu só tenho a pilha, o que vai acontecer? Eu vou perder tudo isso. Concorda? Perdi isso, perdi isso. Como que eu faço para implementar um mecanismo para fazer o redo, que é refazer? Eu vou ter que ter uma segunda pilha. Vamos colocar aqui, ó. Essa aqui é a pilha do redo, refazer. O que eu faço? A cada momento que eu removo um elemento da pilha, da undo, da pilha de desfazer, eu empilho ele na pilha do redo. Então, no meu primeiro Ctrl Z desse aqui, eu empilho esse documento que tem a formatação em azul aqui. Aí ele vai embora daqui, não tem problema. Meu topo mudou. Dei Ctrl Z de novo, o outro documento é empilhado. Eu tenho agora os dois aqui. Certo? Dei Ctrl Z, né? Quer dizer, desculpa, já dei esse Ctrl Z, o documento está aqui. Agora eu quero refazer. O que eu faço? Que é o Ctrl Y normalmente, né? Percebam, eu tenho de novo um histórico aqui do que foi desfeito. Tá aqui. Se eu quiser retornar isso aqui para cá, basta fazer o quê? Eu desempilho daqui e ponho para cá. Então aqui, o estado dessa pilha é, eu não tenho esse, eu estou apontando para cá. E nessa pilha eu tenho esse elemento e esse, que são esses dois aqui. Ah não, eu quero refazer, eu quero voltar lá para aquele estado. Então eu vou dando Ctrl Y. Cada Ctrl Y que eu dou, o que acontece? Esse cara aqui volta para a posição dele. Volta para onde ele estava. Isso aqui vai embora. O topo agora passa a ser esse cara aqui. E o meu documento é atualizado, né, para o usuário enxergar o que aconteceu. E isso agora vai embora. Certo? Dei Ctrl Y de novo. Isso aqui vai voltar para essa pilha. O topo passa a ser aquele ali. E é atualizado lá na interface gráfica, né? Opa. Que esse cara aqui tem um destaque em azul. Isso aqui foi embora, né? Essa pilha ficou vazia. Quando essa pilha está vazia, quer dizer que não tem mais nada para eu refazer, certo? Porque ela está vazia, já voltei tudo para cá. E cada ferramenta, normalmente é assim. Estou num processo de desfazer. Parei aqui, por exemplo. Se eu mexer no documento nesse ponto, isso aqui está tudo aqui, né? Esses três estariam aqui. Se eu mexer no documento nesse ponto, a maioria das ferramentas vão fazer isso. Vão jogar tudo isso aqui fora e vão continuar de novo. Certo? Você perde a oportunidade de refazer, né? Podem testar isso. Vai lá no Word, digita um texto, troca a formatação, dá Ctrl Z, dá Ctrl Y, aí você mexe mais um pouco no documento, dá uns dois Ctrl Z e mexe de novo no documento antes de refazer. Você vai ver que o refazer ele perde, ele some. A flechinha para a direita some. Isso aqui é o mesmo mecanismo de navegar em página web, voltar e avançar. É a mesma coisa. Cada vez que eu clico no voltar, eu vou colocando o quê? Eu vou tirando do topo a página que eu tô e vou colocando na pilha do avançar. E eu vou voltando nas URLs. Na hora que eu clico o Ctrl Y, no navegador não é Ctrl Z nem Ctrl Y, eu não lembro agora os atalhos, quase não uso atalho no navegador. Atalho fazer isso, né? No navegador, o voltar é o backspace, né, do teclado. É o backspace. Cada vez que você volta, as páginas visitadas vão entrando aqui, né? E na hora que você vai dando um refazer, ele vai voltando. Tudo bem? Entenderam a ideia da pilha? Então a pilha, ela é last in, first out, ou seja, o último que entrou é o primeiro a sair. Last in, first out. O último que entrou é o primeiro que sai, não é isso? O último que entrou é quem está no topo. Se for remover alguém, é o cara que está no topo.
Ou então pode falar first in, last out. O primeiro que entrou é o último a sair, não é? O primeiro que entrou é o cara que está lá na base da pilha. E ele vai ser o último que vai ser removido. Tudo bem, pessoal? Então, o funcionamento da pilha, de forma mais conceitual para a gente entender como que vai implementar isso aqui, é outra história, tá bom? O funcionamento da pilha é esse, tá certo? Agora, eu vou parar a gravação, fechar esse vídeo aqui, aí eu vou para as implementações, tá bom? Então, parou.